Queridos, graça e paz. 2 de Pedro, capítulo 1, versos dos 5 ao 11. Nós vamos meditar nesta noite sobre os benefícios do conhecimento de Deus. Os benefícios do conhecimento de Deus. Semana passada nós estudamos Pedro do versos 1 até o versículo 4. Vimos que Deus nos deu tudo, irmão, que nós necessitamos para a vida e para a piedade. Obrigado, irmão. Então, aquela história de que a carne é fraca, irmão, ele deu tudo o que era necessário para uma vida de santidade e uma vida piedosa. Hoje nós vamos analisar os versos 5 ao 11 e vermos os benefícios do conhecimento de Deus. E nesse texto, Pedro vai elencar 7 virtudes que fala do caráter cristão. E que sem as quais o texto, não é eu que estou dizendo, o texto vai dizer que nós somos cegos se essas coisas não estiverem presentes em nossa vida. Todos encontraram 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 ao 11, diz assim a palavra de Deus. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor, Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus pecados antigos. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês reinarão ricamente. Aliás, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, nós olhamos semana passada, se você subir o texto um pouquinho, no versículo 3, vai estar escrito que a graça de Deus, que Deus, no seu divino poder, versos 3, nos deu tudo, irmãos. Não é algumas coisas não, nos deu tudo que é necessário para a vida e para a piedade. Isso é o que está escrito no versos 3. Ou seja, Deus nos deu tudo que nós precisamos para a vida cristã. E a partir de então, o verso 5, que será o primeiro verso a ser abordado hoje, o apóstolo Pedro coloca a primeira ordem aqui, o primeiro imperativo do texto. Irmãos, a minha diz assim: empenhem-se. Só que a revista, a Bíblia, que eu não sei se a tradução de vocês é revista atualizada, diz assim: associai, acrescentai. A de Salete, algum diz associai, a minha diz empenhe, a de Salete diz
acrescentai. Algumas traduções trazem associai. Eu quero primeiro, nesses versos 5, trabalhar nessa palavra empenhe-se, ou acrescente, ou associai. Por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, associai, ou acrescentai. Irmãos, isso é uma ordem. Isso não é um pedido, um aconselhar, um favor, não, é um imperativo. Que o Espírito Santo imprimiu aqui nas páginas das Sagradas Escrituras. Diante dos recursos espirituais que ele já disse e que nós estudamos semana passada, dos versos 3 até o versículo 4, que ele nos deu tudo para a vida e para a piedade, e por causa disso nós temos o poder de nos livrar da corrupção do mundo, diante das promessas que ele vai falar também na carta dele, da sua segunda vinda, onde o próprio Cristo vai estabelecer novos céus e nova terra. Isso tem um efeito transformador no nosso coração. E diante dos recursos que ele nos deu, recursos abundantes na vida cristã, a primeira ordem é: cresça em cada aspecto do conhecimento de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, que o tempo todo nessa carta, Pedro vai estar falando disso, do conhecimento que nos leva ao crescimento, o conhecimento transformador, que não é apenas uma mera intelecção, que não é apenas um conjunto de ideias que nós aprendemos e repetimos, mas não. É que é de uma experiência subjetiva que nos transforma, irmãos. Diante desse conhecimento, irmãos, só nesse parágrafo que nós estamos estudando semana passada, a palavra conhecimento, ou pleno conhecimento, aparece reiteradas vezes. Pleno conhecimento, pleno conhecimento. Isso ele fala do conhecimento do versículo 2, ele fala do pleno conhecimento do versículo 3, ele fala do pleno conhecimento do versículo 5, e ele vai falando assim sucessivamente do pleno conhecimento da palavra grega epignosis. Nós devemos crescer em cada aspecto do conhecimento de Jesus Cristo, irmão. Que não é apenas ideia, aprender, encher o cérebro, mas tem muito mais a ver com uma mudança de caráter a partir desse conhecimento que reverbera, que implica em atitudes. E o versículo 5 começa, por isso mesmo. A minha começa assim, por isso mesmo, que é a NVI. Por isso mesmo o quê, Pedro? Nós podemos perguntar. Por causa de tudo o que aconteceu conosco. O que é que aconteceu conosco? O verso 4 vai dizer, dessa maneira ele nos deu grandiosas e preciosas promessas, para que por elas, ou seja, as promessas, vocês se tornem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Ou seja, por isso, irmão, do que aconteceu conosco, a natureza divina inoculada em nós. Essa natureza divina, Pedro já falou na primeira carta, que foi a palavra da vida que foi regenerada em nós. Ele já tinha falado sobre a nova natureza na primeira epístola dele. E aqui ele ratifica falando da natureza divina. Uma vez dada, lembra lá que ele usou a palavra semente na primeira epístola? Uma vez dada, uma semente nova que regenerou o nosso coração, tudo mais, a palavra de Deus inoculada em nós. Agora nós ganhamos uma nova natureza. E essa nova natureza que foi inoculada em nós, a natureza divina, a semente incorruptível lá da primeira de Pedro, por conta disso, irmãos, nós somos capazes de escapar da corrupção do mundo. Tudo muito mais. Nós não iremos desfalecer com a corrupção desse mundo. Nossa natureza, irmão, é outra. Esse é o ponto. Por isso que aqui, irmãos, é um filtro que faz distinção de verdade daqui. Não é quem está na igreja, é quem verdadeiramente é salvo. Que é muita inocência você achar que todo mundo que vem aos cultos, as igrejas evangélicas, necessariamente
e aquilo são pessoas salvas. Está misturado, irmãos. E aqui vai mostrar que a nossa natureza é outra, natureza divina, participante da natureza divina. A semente da palavra de Deus foi colocada em nós. Nós estamos participando dessa natureza divina. E por conta disso, por conseguinte, crescendo no caráter cristão. E o que será feito por nós, essas promessas que nos aguardam? Nós precisamos crescer nas virtudes cristãs, irmão. Por isso que não adianta uma pessoa que fez uma pública profissão de fé, disse que creu em Cristo, se ao longo dos anos, se ao longo das décadas ele não cresceu, é hora de parar e checar essa fé. E parar dessa inocência. Ah, não, isso é um remido carnal. Não, talvez isso não é remido, irmão. Nós às vezes costumamos dizer que é remido carnal, às vezes é um filho das trevas, que fez uma mera profissão de fé, mas que não nasceu de novo. O texto vai mostrar aqui que baseado no que foi feito, e baseado no que está sendo feito conosco, e baseado no que nos aguarda, Pedro diz, meu amigo, cresça. Cresça. Não dá para ser o Peter Pan. O verdadeira criança para sempre, pequeno. Irmãos, do ponto de vista físico, isso já é uma anomalia. Porque se você pega uma criança e depois de 15 anos ele continua engateando, não sabendo falar, não é normal. Do ponto de vista dos filhos de Deus, também não é normal. Fundamentalmente, há alguma coisa errada aí. E por isso, meus irmãos, é o que Pedro está dizendo. Cresça. Crescimento cristão não é uma opção diante da realidade espiritual. Não existe, irmãos, outra expectativa sobre a minha vida e sobre a sua vida, senão crescimento. Assim como uma criança que nasce, um bebê, não se espera outra coisa que ela vá crescendo ao longo dos anos e ultrapassando as fases que tem que ser vivenciada. E se você não está crescendo, existe algo fundamentalmente errado com sua fé. E a pergunta que eu faço é: e qual a fase que você vive hoje? Qual fase, irmãos? Talvez seja o momento da gente não ser tão rápido e dizer assim, não, eu acho, o diagnóstico que eu dou a mim mesmo é que eu estou numa fase de desânimo. O quê? 10 anos de desânimo? Não, é porque eu estou num vale de depressão na minha caminhada cristã. Há 15 anos, brother, de depressão na tua caminhada cristã. Essa urgência desse assunto, irmão, de crescimento, nos leva a uma reavaliação profunda de onde estamos diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o conhecimento de Jesus Cristo, ele é transformador. É muito esquisito aqueles que professam conhecer Jesus Cristo e não são transformados. Não é normal e não vamos ser inocentes. Pois o conhecimento de Cristo não é mero assentimento intelectual, é um conhecimento transformador. Então Pedro diz, por isso mesmo, lembre-se de Cristo. Conhecimento de Cristo não é apenas um conjunto de ideias, irmãos. De ideias intelectuais que nós aceitamos como verdadeiras. O conhecimento de Cristo. Entenda bem o que eu vou dizer agora. O verdadeiro conhecimento de Deus que está em Cristo. Ele transforma. Ele evidencia. E ele assegura de que essa pessoa de fato foi transformada. E o que nós vamos analisar hoje nesse texto
é o crescimento diligente rumo à maturidade. Pedro ensina que a vida cristã, ela exige, ela demanda, ela requer empenho, dedicação e esforço. Por isso que os versos 5 já começa dizendo, por isso mesmo, a minha diz, empenhem-se. Ou seja, os versos 3 e 4 que foram analisados semana passada mostra que Deus já nos deu tudo, todos os recursos necessários para a vida divina, e é esse motivo que devemos ser diligentes em cultivá-la. Há duas coisas essenciais na vida física, eu estou falando agora. Nascer e crescer. Meu irmão, onde há vida, há crescimento. Demanda necessariamente existir crescimento. Trazendo para o mundo espiritual, esse crescimento espiritual, porém, não é automático, requer diligência, requer disciplina espiritual. Conhecimento. Paulo vai dizer assim, Pedro vai dizer assim, por isso mesmo empenhe-se para acrescentar a virtude, o conhecimento. Irmãos, se você pegar os versos 2 desse parágrafo, ele fala de conhecimento, versos 3 e versos 5, pleno conhecimento, conhecimento crescente, epignosis. O verdadeiro conhecimento de Deus está em Cristo. Entenda bem, irmãos, entenda bem. O verdadeiro conhecimento reside em Cristo. É em Cristo que está eclipsado, é em Cristo que está capsulado todo o conhecimento. É nele que habita todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus, Paulo diz aos Colossenses. É nele que habita toda a plenitude da divindade. E aí eu quero ver a primeira palavrinha aqui, diligência. A de vocês fala diligência, nos versos 5. Qual a tradução aqui que fala de diligência nos versos 5? Fala, né? Vamos agora analisar essa palavra diligência. Irmãos, toda vossa diligência, é isso que Pedro diz. Essa diligência é esse compromisso, irmãos, em cumprir responsabilidades. Diligência é esse compromisso em cumprir responsabilidade. Existe uma responsabilidade sobre todos nós essa noite, irmãos. Sobre não só nós aqui, mas todos aqueles que professaram e que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, existe essa responsabilidade de crescer. Então é com toda diligência, é com todo o compromisso de cumprir responsabilidades que nós vamos crescer em cada uma das facetas da vida cristã. Vê bem, meu irmão, vê bem, presta atenção. Crescimento cristão não é fácil, não é fácil. E requer esforços, requer intencionalidade. Nós somos chamados, irmãos, por meio disso daqui, olha, da mutualidade. O que está tendo aqui é mutualidade. Das mutualidades a nos lembrar constantemente do crescimento espiritual. Por isso que a importância, irmãos, desse exercício de mutualidade na igreja, nessa troca, porque é isso que nos mantém crescendo. Daí a importância da nossa comunhão uns com os outros. É por isso, irmãos, que não basta ouvir apenas uma mensagem em casa, no YouTube. É necessário nós termos essa reciprocidade, essa mutualidade. É justamente nos expor à oportunidade de crescer. E conforme nós crescemos, nós conhecemos mais e mais Jesus Cristo. Ou, quanto mais nós conhecemos Jesus Cristo, nós crescemos mais e mais. E aí nós temos diante disso uma
uma variedade de implicações. Uma delas é simples, é óbvia e ululante. Você não vai chegar no pleno conhecimento de Deus sozinho. Você não vai crescer e desenvolver na fé sozinho, longe do corpo de Cristo, sem congregar. Esqueça, isso é balela. Não é eu que estou dizendo, a palavra de Deus diz isso, irmão. É a mesma coisa eu querer disputar o Campeonato Brasileiro, só eu jogando. Não, time, irmão. É a mesma coisa eu querer ser um soldado, mas não participar de um batalhão, de um quartel. A postura, então, de vida cristã, meus irmãos, ela é positiva, não meramente reativa. Infelizmente, muitos dos remidos, a postura deles são reativas na vida cristã. Comumente nós fazemos os nossos planos, dos nossos jeitos, sem consultar a Deus. Nós mesmos somos os nossos guias, as nossas autorreferências e nos direcionamos um curso para a nossa vida, sem consultar a Deus, levar em consideração o que Ele pensa. E nós seguimos esse curso. E quando existe um acidente de percurso, aí o que é que nós apelamos? Para Deus. Reagirmos, somos reativos. Ai, Deus, agora vamos clamar a Deus, pedir a Deus. Agora? O que dita, então, a vida cristã deixa de ser o conhecimento de Jesus Cristo e passa a ser a providência dele depois que tudo dá errado. Aí Deus passa a ser aquele administrador das provações. Eu tomo um monte de atitudes sem o pleno conhecimento de Cristo, sem a orientação e sem a dependência de Deus. Aí quando tudo dá errado, eu corro para Deus na caminhada. Isso é uma vida cristã reativa, irmãos. Não ativa no conhecimento de Jesus Cristo. E Pedro está aqui no verso 5, chamando a nossa atenção para toda diligência. A entender que a melhor defesa na vida cristã é o ataque, é nós sermos não reativos, é nós sermos ativos. A entender que no que se trata na vida cristã, irmãos, nós temos que adotar uma postura ativa, olhar para o Senhor Jesus Cristo e falar, ok, Jesus, tem uma porção de coisas na minha vida que não compactua com o teu caráter, que não parece com o Senhor, que não combina com o Senhor, com a tua ética. Eis o meu direcionamento, seja feita a tua vontade, Senhor. Mas o que comumente nós fazemos, irmão, é o seguinte, é para aqui que eu quero ir, ó Deus, é para aqui que eu quero ir, viu? Seja feito a minha vontade, é para lá que eu quero ir. Senhor, dá os teus pulos, se vira. O Senhor nos direciona, quebra para a glória dele, ele quebra os nossos projetos, aí nós gememos, choramos, e a vida cristã passa a ser o quê? Eu estou falando dos que não crescem espiritualmente. A vida cristã, para quem não cresce espiritualmente, é uma sucessão de birras espirituais para que Deus nos dê o que nós queremos. Quando, na verdade, vida cristã é conhecer Jesus Cristo, ser transformado por Cristo, ser transformado por Cristo no palco das nossas tempestades, no palco das nossas provas. E Ele nos coloca, irmãos, nisso, evidenciando características que ainda nós não crescemos e temos no nosso caráter. E Ele vai trabalhar até o fim, se nós somos dele, para essas características aparecerem em nossa vida cristã. Que precisam ser transformados. Parece que a gente foi para Jesus Cristo, que a gente era uma gracinha no mundo. Meus irmãos, nós somos seres caídos, depravados, rebeldes. Nós fomos salvos e tem um bocado de coisas chamado vida cristã para Deus burilar no nosso caráter. Estão pensando que depois que nós somos salvos, Jesus Cristo disse, agora fique com o mesmo costume que vocês estavam. Não. É a vida inteira Deus quebrando a gente. Lembra que nós vimos semana passada que a imagem e semelhança de Deus em nós foi quebrada, trincada, um monte de coisa.
E a vida cristã nada mais é que Deus burilando o nosso caráter e reconstruindo essa imagem que não foi destruída, porém foi deturpada. E Deus está reconstruindo, fazendo-nos ser parecidos com Cristo, ser parecido com Jesus Cristo. Então, alguém que não ataca, não busca Jesus Cristo, não tem essa postura agressiva em termos de vida cristã, que não faz guerra, que não está buscando o crescimento espiritual no conhecimento de Jesus Cristo, se ele não está fazendo isso, pode ter certeza, irmão, que ele já está planejando uma queda. Ele já está planejando um tropeço, porque no momento que eu não busco de maneira ativa, de maneira ferrenha, crescer na vida cristã, eu já estou planejando a minha queda. A postura, então, meus irmãos, não é simplesmente dizer não ao pecado. A postura é dizer sim para Jesus Cristo. É olhar para o caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e crescer em semelhança a Ele. E o versículo 5, o apóstolo Pedro, depois de reunir toda a diligência, cada parte de nossa atenção, do nosso corpo, está direcionado para cumprir essa responsabilidade. Aí ele diz assim, associai. Essa ideia aqui, associai, é suprir compondo um todo, a parte de todas as somas, um todo maior. Quando nós estudarmos essas 7 virtudes, que daqui a pouco eu vou entrar em cada uma delas, e vou trabalhar em cada nome delas, eu quero que vocês entendam que cada uma dessas virtudes da vida cristã não é self-service, irmão. Para você chegar assim e dizer, cara, eu estou legal aqui no conhecimento, também estou legal aqui na generosidade e tal. Não estou bom na paciência, não estou bom nisso. Não, não é assim não, meu querido. Essas virtudes, têm que ser trabalhadas concomitantemente, ao mesmo tempo, simultaneamente. Não tem essa ideia de que eu estou legal numa área, nisso daqui, nessa eu estou legal, nessa. Não! Tudo ocorre ao mesmo tempo no conhecimento de Cristo. Errar em um é errar em todas. Nós olhamos essa porção aqui, dessas virtudes, dessas 7 virtudes que eu vou elencar, e falar assim, eu estou legal na fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, eu estou meia boca, perseverança, estou pior ainda, mas eu estou legal na fraternidade, amor, amor eu estou legal, eu sou uma pessoa amorável, eu sou amor. É assim que normalmente nós olhamos para o texto, como uma checklist, e aí nós tentamos compor a soma das partes, mas não é isso que Pedro descreve, irmão. Pedro descreve o conhecimento de Jesus Cristo é sim ou não. Ou nós temos isso, ou nós não estamos crescendo. Falhar em um é falhar no todo. Então nós temos que olhar isso e entender. E essas 7 virtudes aqui, elas não são desassociadas, irmão. Não são de forma alguma. Você sabe que não brota do pé de mexerica apenas um gomo, brota a mexerica toda. Bergamota toda, seja lá o que for, tangerina, não brota um gomo, brota tudo. É a mesma coisa aqui. Não é uma coisa, é tudo aqui. As 7 virtudes elencadas aqui. É o todo, irmãos. E nós vamos olhar para isso e falar assim, Senhor, eu quero crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Sem dúvidas, irmãos, lutas têm com força. São singulares. Têm as suas particularidades. Mas abraçar o Senhor Jesus Cristo, abraçar o caráter do Senhor Jesus Cristo, eu quero que você entenda que uma vida madura cresce nisso daqui, com diferentes facetas, parte da mesma coisa. Se nós queremos ter uma vida cristã madura, robusta, que reflete o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, Pedro vai dizer que a primeira coisa, ele fala aqui, versos 5. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua, o que, irmãos? Fé. Veja, eu não estou elecando aqui que a fé é a primeira virtude. Não, a primeira virtude ele vai falar daqui a pouco.
Pedro começa a sua lista com a fé. Por que Pedro começa a lista com a fé? Porque Pedro pressupõe a presença de fé no desenvolvimento do caráter cristão. Ele já presume, afinal, ele está escrevendo para cristãos, pessoas que já exercitaram a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, por que ele diz assim? Ele diz assim, acrescente a sua fé. Ele já está partindo de que eles têm fé. Porque a fé é a pedra fundamental sobre a qual estão erigidas todas as colunas da vida cristã. Essas virtudes são inalcançáveis até que se tenha dado o passo inicial da fé. Por quê, irmãos? Porque o remido, ele é salvo pela fé, vive pela fé, ele vence pela fé e caminha de fé em fé até encontrar o autor e consumador da sua fé. A fé não vem só. Ela é acompanhada pela virtude. Aí é a primeira lista de qualidade. A primeira lista é aqui, ó, virtude. Por isso mesmo, pense para acrescentar à sua fé o que, irmãos? A virtude. A virtude. Irmãos, a vida do cristão precisa refletir a excelência do caráter de Cristo. Nosso alvo, Paulo diz aos Filipenses, é chegar à estatura de Cristo, à semelhança do Filho de Deus, o varão perfeito e excelente. As virtudes cristãs, entenda bem, visa produzir qualidades divinas que tornam uma pessoa semelhante a Jesus Cristo. É necessário, porém, que essa fé seja acrescida desses 7 elementos. E o primeiro deles, e eu quero ratificar mais uma vez, que esses 7 elementos de santidade não se manifestam em sequência, mas de forma simultânea. E aí Paulo diz, a virtude. Pedro diz, a virtude. Irmãos, depois que eu acrescento a fé que eu já tenho, virtude, eu devo acrescentar essa virtude o quê? O que é que está escrito aí? Isso, o conhecimento. Eu acrescento à virtude a ciência, o conhecimento. A primeira característica é virtude. O termo pode significar devoção, bondade ou excelência moral. Embora essas ideias também sejam relacionadas à piedade, eu vou mencionar daqui a pouco. E aí ele diz, o conhecimento. Eu já disse, irmãos, o conhecimento cristão não é apenas um conjunto de ideias intelectuais. Por 3 vezes ele usa a palavra pleno conhecimento, pleno conhecimento, pleno conhecimento. E ele encerra a carta, sabe como? Portanto, irmãos, crescei na graça e no conhecimento. Epignosis. O conhecimento, irmão. Jesus, entenda bem, a ideia judaica de conhecimento não é apenas uma intelecção, é um relacionamento, é estarmos aliançados com o Senhor. É um conhecimento que implica em intimidade, em aliança, em prática. É que Paulo denunciando, lembre que essa carta também vai combater os hereges, os falsos profetas. E que interessante que essas 7 listas de virtudes não se encontram neles. E aí, Paulo escrevendo a Tito, falando dos falsos mestres lá na ilha de Creta, Paulo diz assim, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras. Esse conhecimento, eu devo acrescentar o quê, irmãos? Domínio próprio, né? Veja que esse conhecimento deve ser associado ao domínio próprio. Domínio próprio significa, irmãos, autocontrole. E esse autocontrole é fruto do Espírito e não do esforço da carne. O apóstolo Paulo, ele comparou a vida cristã, lá em Coríntios,
como um atleta. E nós saímos de umas Olimpíadas. E desde a época de Paulo já existia Olimpíadas. Não poderia ter esse nome, mas já existia. Eram os jogos istmicos. E também as Olimpíadas. Paulo estava familiarizado com aquele mundo grego ali. E Paulo compara o cristão, na sua caminhada cristã, com um atleta que precisa ter disciplina e autocontrole para conquistar o prêmio. E ele usa a imagem da corrida e ele usa a imagem das lutas greco-romanas. E ele diz que corre não como um ator e não luta desferindo golpe no ar. Domínio próprio significa controlar as paixões, irmão, ao invés de ser controlados por elas. Entenda bem, meu querido. Se você é feito um animal e faz tudo o que dá na telha, uma pessoa que não se controla nos seus desejos, você ainda é um menino, você ainda é uma criança. Porque uma das evidências de que alguém é maduro é que ele controla os seus desejos. Porque pessoas que não controlam os seus desejos são controladas por elas. A nossa sociedade prega a nós que nós devemos saciar todos os nossos desejos. Isso não é verdade, irmãos. É um hedonismo desgraçado, que o sentido da vida está na satisfação dos desejos e do bel prazer. Isso é mentira. E eles acham que satisfazer o desejo é liberdade. Mentira, irmãos. Pegue um cracudo, que esteja com os dedos todos caídos de tanto usar crack, com as colunas parecendo aqueles gados mortos de fome do sertão, parecendo um zumbi. E pergunte se ele não está fazendo a vontade dele. Tá. Vá fazer a sua vontade para você ver onde é que vai dar. Aquele cara que está lá na sarjeta, no mundo das drogas, se tem uma coisa que ele não fez, foi dizer não às vontades dele. Ele disse sim a tudo que ele queria. E o pessoal acha que isso é liberdade. É não. Uma pessoa que não controla os seus impulsos, os seus desejos, isso é um menino, isso é um animal. E Paulo diz assim, ó, autocontrole. As pessoas acham que a liberdade está em fazer tudo o que lhe apetece e dar na sua telha. Vá, desde criança é assim. É interessante. Rapaz, faça os gostos do bichinho. Não é assim não, meu irmão. A banda toca. Domínio próprio é a submissão ao controle de Cristo que habita no crente. O cristão é alguém que tem domínio próprio, que não é governado por paixões internas que brotam do seu coração e também não é governado por pressões externas. É o domínio próprio. E ao domínio próprio tem que se acrescentar o quê? Exatamente. A paciência, a medida, perseverança, que são sinônimos. O domínio próprio, versos 5 ainda, viu? O domínio próprio vem ao verso 6, na verdade. Domínio próprio, a paciência ou a perseverança. Irmãos, o que Pedro está dizendo aqui é que o domínio próprio deve ser associado à perseverança ou à paciência. Se o domínio próprio, vê bem, se o domínio próprio ajuda a eu equilibrar a minha relação com os prazeres da vida, nas vidas tem várias coisas que são prazeres lícitos que Deus deixou. Mas também tem prazeres ilícitos. E até os prazeres lícitos, se ele ganhar o meu coração de uma forma demasiada, se tornou concupiscência. Porque concupiscência, quando a Bíblia fala, não é necessariamente atrelados a prazeres errados. São desejos legítimos, mas que ganham uma intensidade tão grande no coração que se tornou um ídolo. Isso pode ser qualquer coisa. Até uma ascensão na carreira profissional. Se você passou aquilo ali tirou o seu suco, você queira tanto mais do que tudo, pode se tornar uma concupiscência. Pode ser várias coisas. E aqui, irmãos, enquanto o domínio próprio ajuda a lidar com os prazeres da vida, a perseverança diz respeito principalmente às pressões e aos problemas da vida. Ou seja, a persistência paciente em meio à perseguição e à adversidade. Quando ele diz que perseverança, como a disse a Letícia, paciência,
é justamente isso. É a persistência paciente em meio à perseguição e à adversidade. Perseverança, irmãos, é a arte de não desanimar e prosseguir quando tudo parece estar contra nós. Porque nós sabemos que aqui nesse mundo de Adão, marcado pela queda e do pecado, aqui nós choramos, aqui nós gememos, aqui nós somos assolados por tempestades e nós navegamos muitas vezes por mares que estão revoltos. E para lidar com essas circunstâncias adversas, nós precisamos de uma paciência triunfadora, perseverança. Queridos, eu comparo a vida cristã à corrida São Silvestre, a maratona São Silvestre, que passa no Esporte Espetacular domingo de manhã. Meu amigo, você já viu quando dá a partida? É uma empolgação tão grande, gente fantasiada e pula e faz munganga para cima da câmera. É uma empolgação só. Mas no final, sabe quem é que só chega? Os quenianos. Não basta começar a vida cristã com grande alegria e ânimo. Precisamos permanecer firme a despeito das dificuldades da vida cristã. Perseverança é a disposição mental que não pode resistir, às duas agências satânicas. Irmãos, eu vou dizer uma coisa a você. Se não tiver perseverança, não vai aguentar duas coisas. A saber, a oposição do mundo da parte de fora, porque nós somos tentados pelo mundo, e a sedução da carne por parte de dentro. Ou existe uma perseverança em crescer, em buscar o Senhor, em colocar em jogo as disciplinas espirituais, ou não aguenta. Ou não aguenta. Mas eu devo acrescentar o quê? A paciência ou a perseverança. Piedade. Irmãos, a piedade aqui, essa palavra aqui tem conotação religiosa. É a devoção com o Senhor. É a intimidade com o Senhor. É eu me empenhasse nas tarefas do reino de Deus. Às vezes nós temos preguiça, às vezes nós estamos apáticos espiritualmente e nós nos dirigimos assim, oh meu Deus, fazer as coisas. E vê como é que nós nos dirigimos. Vê bem, meu irmão, vê bem. Ah, eu tenho que fazer as coisas da igreja. Meu irmão, não é da igreja, não, é do Senhor. Pare com essa história das coisas da igreja. Não tem só se for para amenizar a sua consciência. Não tem as coisas da igreja. É as coisas do Senhor, meu irmão. Do Senhor. Não é da igreja. Só se for para atenuar a sua consciência. É as coisas do Senhor. A perseverança deve ser associada à piedade. A piedade, irmãos, é a virtude que descreve o nosso relacionamento certo com Deus. Quando nós dizemos que aquela pessoa é piedosa, é porque aquela pessoa ela nutre de fato uma vida diária com o Senhor, de devoção. É a qualidade do caráter que torna uma pessoa distinta. Ela é piedosa. Ela vive acima das coisas mesquinhas da vida, das paixões, acima das pressões que controlam a existência dos outros. No mundo que valoriza tanto o poder, o sucesso, a riqueza, a saúde, em detrimento dos nossos valores espirituais, é preciso compreender que a nossa maior necessidade é de uma vida piedosa, irmão. É essa vida piedosa aos pés do Senhor diariamente que nós devemos cultivar e imitar o caráter de Deus e desenvolver santidade prática. Nossa conduta deve ter uma qualidade sobrenatural
que revela a nossa identidade como filhos de Deus. Os traços da família devem ser inconfundíveis. Lembra o que Paulo diz? Que a piedade é para tudo proveitosa? Piedade, irmão. Pedro, na primeira carta que nós estudamos, ele diz assim: sede santos porque eu sou santo. Se invocai por paz aquele que julga sem acepção de pessoas, obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se eu digo que ele é meu pai, e meu pai é santo, então santidade é uma questão de família, de filiação. A piedade eu devo acrescentar mais o quê? Fraternidade. A piedade ela deve ser associada, verso 7, irmãos, a piedade à fraternidade. A palavra grega aqui é Filadélfia, traduzida por fraternidade. E significa, sabe o quê? Amor para com o próximo, como alguém ama um irmão de sangue. Amamos os nossos irmãos de sangue não apenas por causa dos seus méritos, mas apesar de suas fraquezas. Não apenas por causa dos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos. É assim que nós devemos amar uns aos outros na igreja de Deus, irmãos. Pedro já tinha falado sobre o amor fraternal não fingido na primeira epístola, no capítulo 1, versículo 22. Deixa eu abrir só rapidinho, só para ler para vocês. 1:22 diz assim, pode ficar aí. Agora vocês que purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal, sincero. Olha o que é que ele diz. Amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. 1 de Pedro 1:22. Olha aqui, ó. Ele repete isso aqui. O amor fraternal. É assim que nós devemos amar uns aos outros, irmão. O amor não fingido. Outra coisa, o autor aos Hebreus enfatiza que deve ser constante o amor fraternal. Devemos amar os nossos irmãos, seja quais forem suas diferenças de cultura, de classe social, afiliação eclesiástica. Isso desemboca, irmãos, em levar os fardos um dos outros. A fraternidade que Pedro fala aqui vai mostrar ao mundo que somos discípulos de Cristo. Porque foi como que Jesus Cristo disse que os discípulos dele seriam conhecidos. Ele disse, nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos. Se tiverdes o quê? Amor uns aos outros. Se você está crescendo em se parecer com Jesus, você vai amar aqueles que Jesus ama. E aqui implica amar os daqui também, da Missão Boas Novas. Aí você diz, eita, tanta coisa, mas amar aqueles irmãos da Boa Nova. Mas esses irmãos da Boa Nova são tão chatos. É mesmo, velho. Mas sabe que você também não é essa belezura também não, filho. As 7 graças aqui mencionadas por Pedro formam um caráter cristão pleno. Vê o que ele diz. O que deve ser acrescentado ao amor fraternal, o quê? E tem outra palavra aqui que é amor. Ah, mas já não falou de amor aqui? Fraternidade? Irmãos, no fraternidade aqui ele usou a palavra lá no grego Filadélfia. Isso aqui vai apontar para o amor interno entre os irmãos aqui. Que nós temos uns pelos outros. O amor aqui, ele está falando, é muito mais amplo. É uma atitude de uma pessoa que ama, que é amorosa e que serve, que cuida. Um amor cristão que se espalha além da própria igreja. Vai para o mundo. O afeto por nossos irmãos em Cristo conduz ao amor por toda a humanidade. Não se trata, irmãos, em princípio aqui de emoção. A gente está achando que amor é emoção. Irmãos, não. É um ato de volição. Não é um arrobo sentimental a ser experimentado, mas é um mandamento a ser obedecido. O amor no Novo Testamento é sobrenatural. O incrédulo, ele não pode amar conforme a Bíblia ordena, porque ele não possuiu a vida de Deus, o Espírito Santo que vai capacitar ele a isso. Sem esse amor de Deus derramado em nosso coração, é impossível alguém amar os seus inimigos e orar pelos seus algozes. O amor aqui se manifesta no ato de se doar.
A palavra que ele usou aqui é ágape. Eu espero que vocês tenham aprendido, quando nós estudamos a primeira de Pedro, que ágape não é o amor de Deus, tá? Ágape aqui, o amor de Deus. Para com essa bobagem. O contexto é que vai dizer se é o amor de Deus ou não. Agora aqui, ágape sim, é um amor sacrificial. Então é o amor de Deus. Não, que Demas abandonou o presente século e a palavra amor é ágape. E ali é no sentido negativo. Portanto, não pense, é o contexto que vai definir se ágape ali está falando do amor de Deus ou não. Mas aqui está assim, falando do amor de Deus inoculado em nós. O amor se manifesta no ato de doar. Por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo amou a igreja e a si mesmo fez o quê? Se entregou por ela. Podemos demonstrar amor ao oferecer o nosso tempo aos outros, os nossos talentos aos outros, os nossos bens em favor do outro e a nossa vida dada aos outros. Isso é amor. A palavra grega ágape, nem ágape, é agape, significa amor sacrificial. Foi o amor demonstrado por Jesus na cruz. E da mesma forma que Cristo nos amou e se entregou por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Esse amor é a prova irrefutável de que somos discípulos de Cristo. Irmãos, mas, já para dar uma acelerada, e o que é que acontece quem não obedece isso aqui? Ele vai dizer, ele vai apontar dois caminhos. Quem está crescendo se torna frutífero. Quem não está crescendo vai ficando cego. Vai ficando cego. Não é eu que estou dizendo, irmão. É Pedro que diz. Versos 8. Porque sem essas qualidades, aliás, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, preste atenção, leia saboreando o texto. Elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam o quê, irmãos? Inoperantes e o quê? Inoperantes e improdutivos. Ou seja, depois de falar sobre os degraus de crescimento espiritual, Pedro mostra as implicações desse crescimento. E eu quero trazer 3 implicações aqui, irmãos. Em primeiro lugar, quem está crescendo aqui, o primeiro resultado prático é esse: uma vida frutífera. Ele vai ter uma vida frutífera. Mas, irmãos, veja que Pedro aponta 2 caminhos aqui. O que vai acontecer se eu levar isso a sério? O que vai acontecer se eu não levar a sério? Quem segue o caminho do crescimento, segundo a palavra de Deus, se torna o quê? Ativo e frutífero. É isso que ele diz. Irmãos, é muito bom não ficar parado no reino de Deus. Jesus morreu por nós. Jesus fez tudo por nós. E Ele deseja que nós nos tornemos participantes da obra que Ele está realizando. Ele não te salvou para tu ser espectador, brother. Ele te salvou para tu participar do reino. Jesus quer que cada um de vocês seja ativo nesse reino. Quem participa ativamente do reino não são os pastores apenas, os líderes, os professores da escola das crianças. Não, irmãos. É todo remido, sem exceção e sem acepção, deve ser ativo nesse reino. À medida que o reino da graça vai avançando nesse mundo, à medida que o seu santo evangelho vai sendo anunciado entre as nações, nós temos o privilégio de participarmos disso. Mas apenas se estiver crescendo. Porque é aí que você se torna ativo e útil. Se você vai ficando parecido com Jesus a cada dia, ainda de que forma lenta, né, claro, paulatina, progressiva, e mais que participando você se torna. Olha que maravilha.
um participante que dá fruto. O chamado para a vida cristã é como se fosse o chamado de uma árvore frutífera. Como é que você sabe que está saudável e que a árvore ela está saudável? É porque de tempos em tempos, na estação dela, ela faz o quê? Ela dá o fruto. A frutinha está ali. Pode ser mamão, caju, limão. A pergunta é, existe fruto em sua vida? Concreto, palpável, que todos podem dizer aqui. Eis aí, um israelita que não há dolo. Como Jesus disse para Natanael. Eis aí um cristão. Eu consigo, não é perfeição que eu estou dizendo, mas é de forma concreta, dizer assim, tem fruto. Eu posso dizer, nós podemos dizer que nós encontramos fruto em você. Se você está exercitando, Pedro diz assim, você vai dar fruto. Você vai trazer resultado. Você vai influenciar. Ah, mas eu não sei se eu sou realmente útil no reino de Deus. Que é o pensamento de muitas pessoas, né? Tem tanta gente que parece mais capacitada, que parece mais madura do que eu. Tem gente que parece mais pronta do que eu. Irmãos, mas não é assim mesmo. É assim mesmo. Há níveis diferentes dentro do reino de Deus. Mas essas pessoas que estão assim, que você se acha mais pronta, essas pessoas têm buscado e têm crescido. E você deve também crescer. Na jornada do discipulado, veja bem, na jornada da vida cristã, só é possível progredir ou regredir. Não há como ficar parado. Se você diz, ou se alguém diz, olha, fulano de lá está parado, ele não está parado, ele está regredindo. Porque na vida cristã, na caminhada com Jesus, ou é progressão, ou é regressão, ou você progride ou você regride. Mas parado você não fica. Isso é a primeira coisa, não há como ficar parado. Quem avança no crescimento, do pleno conhecimento do Filho de Deus, descobre força e descobre também segurança. E quem recua encontra perigo e fracasso. A falta de perseverança no desenvolvimento do caráter cristão resulta em inatividade, improdutividade, miopia, cegueira e esquecimento. O texto está dizendo isso. Cego e esquecendo das purificações dos seus pecados. A minha diz assim nos versos, final dos versos 8, inoperantes e improdutivos. Podemos ter conhecimento considerável do Senhor Jesus Cristo e, no entanto, ser infrutuosos nesse conhecimento. Quando acumulamos informações e não praticamos aquilo que sabemos, deixamos de ser produtivos, tanto na vida em geral quanto no âmbito espiritual. Versos 9. Todavia, se alguém não as tem o quê? Não tem tudo isso que ele falou, que ele elencou, as 7 virtudes. Se alguém não as tem, está o quê, irmãos? Está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Quem negligencia o crescimento retrocede. Essa é a verdade. Quem negligencia o crescimento retrocede. Na vida cristã não existe estagnação. Tem crescimento ou tem retrocesso. Talvez você já tenha se pego desanimado ao vir ao culto. Mas eu não vou ao culto não, esse final de semana não. Vocês já perceberam que quando você deixa de vir ao culto, se deixa vencer pelo desânimo, não vai ao culto, vocês já perceberam que na semana seguinte fica mais difícil de vir? Porque vida cristã é como academia, meu irmão. Quem malha aqui, já malhou, sabe. Você vai, começa bem e tal, vai desenvolvendo os pesos, vai crescendo, você vai estar aquele ritmo. Para um mês, quando você volta, retrocede tudo, você já não pega aquele mesmo peso. Você diz, meu Deus, que coisa injusta é a academia, porque você tem disciplina, tem. Quando você falha, você é punido. Um mês você já vê aquele retrocesso. Então é a mesma coisa, você diz,
Estou tão cansado, não vou para o culto essa semana. Você percebe que na semana seguinte é um peso maior para vir. Veja se é mais fácil ou mais difícil vir. É mais difícil. O desânimo vai tomando conta, a musculatura espiritual vai atrofiando. Você que era ativo no serviço à igreja, já passou uns meses, vou tirar uns meses aqui que eu preciso focar, não sei lá o quê. É difícil voltar a ser ativo no serviço da igreja. Você estava bem em certas lutas contra o pecado, mas parou de lutar e agora você é dominado com facilidade. Irmão, não brinque. Isso é um fato. Porque na vida cristã, se você não está avançando, Pedro nos ensina, você não está ativo e frutífero, você está se tornando mais e mais cego. Você está cada vez mais. Você vai entendendo menos as questões. Você percebe menos a sua real situação. É a mesma coisa do treino físico. Você não pode falar assim, olha, eu já malhei 6 meses, faz 6 meses que eu estou disciplinado na academia, levei a sério, pronto. Agora eu não preciso mais treinar o resto da minha vida, porque 6 meses eu fui direitinho, é assim que aconteceu, né? 6 meses direitinho lá na academia, aí pode parar, porque não precisa mais treinar o resto da vida, é assim? Não é assim. O chamado de Jesus é para que cada um de nós, irmãos, é esse, continuar crescendo. Só tem esse caminho. Não tem como viver uma vida cristã tranquilinho. Invoquei Jesus Cristo. Meu hino preferido é o do Brasil, agora deitado internamente em berço esplêndido. Vou passar o tempo aqui levando com a barriga para encontrar Jesus. Essa opção não nos é dada, querido. Só está na sua cabeça. Porque na Bíblia não. Se você não está avançando no seu exercício espiritual, se você não está se tornando ativo, frutífero no reino, você está que nem um cego que se esqueceu o que Jesus fez por você. Que se esqueceu o que custou para que você pudesse ser aceito na presença de Deus, para que você pudesse ser admitido diante da realeza, para que a purificação dos seus pecados acontecesse. Se você não está avançando, você está retrocedendo, irmão. Olha para a vida daqueles que dizem que é teu irmão e que não congrega, para ver se eles têm força de vir à igreja. Se o que eu estou dizendo aqui é coisa da minha cabeça, não tem força. Há um peso em cima dos caras, que eu não sei se é a mão de Deus, não sei o que é, que não deixa, não impede. Miopia, vários graus de deficiência visual pode ser chamado de cegueira. Aqui, Pedro vai dizer que a pessoa só vê o que está perto, vive em função do presente sem pensar no futuro. Ocupa-se de tal modo que as coisas materiais acaba se esquecendo da vida espiritual. Quem não tem essas 7 características relacionadas aqui dos versos 5 a 7 é cego, meu querido. Pode estar de Bíblia à mão, dizer que é remido. Cego. É incapaz de enxergar aquilo que é mais importante da vida. Discernir os verdadeiros valores espirituais. Cegueira. Vive em um mundo de escuridão. Um crente estagnado não tem discernimento espiritual. Sua visão está turva e embaçada. E está cego. Por isso que Jesus disse à igreja de Laodiceia, você está cega, você é uma miserável, você é uma pobre, cega e nua. Compre de mim colírio e vestes para te vestir da tua nudez. É um míope espiritual. Vocês estão pensando que vida cristã é brincadeira? É uma coisa que eu posso colocar de nota de rodapé na minha vida? Está cego às coisas celestiais e totalmente ocupado com as coisas terrestres. Não podia ver o que está longe, mas somente o que está perto. Tal pessoa é capaz de ver as coisas próximas a ela, mas não pode enxergar as coisas celestiais. E aí outra coisa que vem é esquecimento. Porque ele diz na parte B da parte final do versículo 9, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Irmãos, por fim, quem carece, quem não tem essas 7 virtudes que nós estudamos, se esqueceu da purificação dos seus pecados de outrora. Ou seja, a realidade de sua redenção deixou de causar impacto na sua vida. Ela está voltando às coisas das quais foi resgatada. Está brincando com pecados que causaram a morte do Filho de Deus.
E a terceira coisa que de benefício quem tem essas virtudes é que ele tem uma segurança inabalável. Versos 10 e 11 para nós fecharmos, porque eu já estourei o tempo. Portanto, irmãos, aqui é uma conjunção conclusiva. Portanto, irmãos, empenhem-se. Veja aqui é esforço, irmãos. Aqui é empenho. Empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, ou seja, que forma? Dessas virtudes que nós estudamos, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A prova de que o indivíduo é salvo não está na sua profissão de fé, mas no progresso de sua fé. Viver uma vida de santidade, o texto está dizendo que nos impedirá de tropeçar. Deus guarda o remido que avança em sua caminhada de fé. E o perigo está na inatividade espiritual. 2 resultados advêm da confirmação. Ele fala de vocação e ele fala de eleição. E ele vai dizer que 2 resultados advêm da confirmação, da vocação e da eleição. Qual é o resultado? Versos 10. Não tropeceis de modo algum. Tendo essas coisas, vocês não vão tropeçar. Ou seja, os crentes serão poupados de uma derrota desastrosa. E Pedro, que escreveu, tem uma derrota desastrosa. Por quê? Porque ele negou o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor o ergueu. E ele, com maturidade, agora fala isso. E aí, quando ele fala de vocação e eleição, se vocês quiserem estudar eleição, só estudar Efésios 1. E tem uma gama de textos sobre isso. E vocação também. E aí o versos 11 diz: e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que ricamente eterno? Porque Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10, ele diz que nós fomos criados, pela graça social, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas o texto continua: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para quê, irmãos? Para as boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Paulo, escrevendo a Tito, ele diz que Deus salvou para si um povo seu, zeloso de quê? De boas obras. A fé verdadeira, a fé que justifica, é a fé que frutifica. Como é que nós sabemos que a verdadeira fé? É que essa fé que justifica é a fé que frutifica. Nós estudamos Tiago e nós vimos que a fé sem as obras é morta. E não tem essa história, essa balela que eu mostrei a vocês que aqui é a fé em Deus do judeu. Não, é a fé salvífica em Cristo Jesus. Ela evidencia salvação. Nós estudamos isso lá em Tiago, quando nós estávamos na outra denominação lá. Então é isso, irmãos. Sejamos frutíferos para a glória de Deus e crescemos, senão você está em maus lençóis.